Ok, é uma lei absurda, chega a ser engraçado, mas por que alguém fez essa lei? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Lei da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, foi decretada em 1894. Pode procurar, tá lá, é proibido comer melancia. Acho extremamente improvável que algum policial da cidade vai te prender em flagrante por estar comendo melancia. E mesmo que isso aconteça, você conseguiria um habeas corpus com muita facilidade. Essa lei certamente não foi recepcionada pelas constituições modernas. Isso se não tiver sido explicitamente revogada pela mera vergonha. Essa lei é sempre lembrada como uma das leis mais absurdas já promulgadas no Brasil. Pode procurar, até em vídeos em inglês sobre as leis mais idiotas do mundo, tá lá a lei de Rio Claro proibindo comer melancia. Mas daí vem a questão, por quê? O que diachos passou pela cabeça do político parasita burocrata para parir tal insanidade positivista? Algum motivo ele deve ter apresentado. O que nos traz a questão, quem foi o responsável por tal lei? O comandante de Rio Claro que promulgou a lei foi José Jacinto de Moraes, um major que foi presidente da Câmara de Rio Claro na ocasião, quando a cidade havia sido recém-convertida à categoria de cidade. Na época, em 1894, o presidente da Câmara exercia o papel de prefeito, numa espécie de parlamentarismo municipal que era a norma na época do Império. Sim, lembra? Isso foi antes de 1989, portanto, ainda durante o Império. O major José Jacinto foi líder da Câmara entre 1892 e 1894, portanto, foi o responsável por tal lei. De qualquer forma, a população da cidade não ficou tão chateada assim com a lei contra a melancia, porque em 1907, já na República, com a organização do município sendo transformado em republicano, ou seja, com um prefeito eleito de forma independente da Câmara dos Vereadores, ele foi escolhido como o primeiro prefeito de Rio Claro. Seu mandato iria de 1908 a 1912, porém ele se afastou da prefeitura em 1910 por questões de saúde, já estava com idade avançada. Mas a única observação sobre a lei contra a melancia alegava que tal medida foi tomada porque se acreditava na época que a fruta poderia transmitir febre amarela e tifo. Eram doenças muito comuns e perigosas na época, estava havendo uma grande quantidade de casos naquela região. O prefeito, preocupado com a saúde da sua população, tomou a medida sanitária que julgava adequada. Temos aí a nossa motivação. Lógico, sabemos hoje que a fruta não transmite tais doenças. Portanto, essa motivação nos parece uma besteira, realmente risível. Mas é fácil falar isso hoje quando temos um conhecimento muito maior sobre os mecanismos de transmissão de doenças do que no século XIX. Naquela época, as doenças eram muito mais incertas e misteriosas, e o que as gerava ainda era muito desconhecido. A teoria dos germes em si havia sido desenvolvida em 1877, ou seja, menos de 20 anos antes, e ainda não tinha a robustez científica que atribuímos hoje. Frutas, legumes, plantas em geral eram frequentemente acusadas de serem causadoras de doenças. Também eram, por vezes, associadas com a cura de doenças, de forma justa ou injusta. A melancia já era descrita pelos gregos antigos como um remédio para a insolação, o que faz sentido, diga-se de passagem. Aliás, a melancia é das frutas mais antigas conhecidas pelo homem, uma das poucas que é referenciada no Antigo Testamento, quando os hebreus sentem saudades das frutas que comiam no Egito. A melancia, Citrullus lanatus, é uma fruta da família das plantas com flor, que inclui também pepinos, abóboras, melão e várias outras. A sua origem é a região do Sudão, na África. Acredita-se que a planta foi domesticada pelos núbios e egípcios que viviam na região a partir do ano 4000 a.C. Originalmente foi domesticada como uma forma de armazenar água, simplesmente. Isso faz sentido, porque é uma planta natural de uma região desértica que, ao mesmo tempo, requer muita água para seu cultivo. Mas pensa bem, para o povo que vive no deserto, ter uma fruta com grande conteúdo de água pode ser útil. Você cultiva ela perto do rio Nilo, onde a água não é um problema, e a leva consigo em viagens ao deserto, como um cantil natural. Lógico, o tamanho, o gosto e o número de sementes na melancia originais foram muito alterados pela seleção artificial humana, que buscava sempre melancias maiores, mais doces e com menos sementes.
A julgar pelos ancestrais, a melancia original tinha um interior muito mais pendente para o verde e muito mais sementes do que tem hoje. O vermelho é causado pelo mesmo gene que tornou o interior adocicado. É possível ver uma representação antiga de melancias em pinturas do século XVII, que mostram a fruta muito menos atraente do que temos hoje, mas já com o interior vermelho, portanto já se supõe que eram doces. A seleção artificial, mesmo sem engenharia genética, foi capaz de transformar a fruta completamente. No século XVIII, a fruta já tinha aparência similar à que temos hoje e começou a ganhar popularidade também nas Américas, onde pode ser facilmente cultivada em clima tropical. Lógico, hoje com engenharia genética temos frutas enormes, sem semente alguma e até com formato cúbico. Na época, as frutas não eram tão boas assim, ainda tinham muitas sementes, mas já eram similares às mais comuns de hoje em dia. Imagina-se que no final do século XIX, a melancia já era uma fruta plenamente cultivada em vários locais do Brasil, posto que ela é facilmente cultivável no nosso clima. Mas, tal como aconteceu com várias frutas importadas de outras terras, numa época de pouco conhecimento, havia rapidamente a ligação com doenças. O mesmo fenômeno aconteceu na Europa com frutas típicas da América que foram levadas para lá. Por muito tempo, pessoas na Europa consideravam que abóbora e batata eram frutas venenosas que causavam mal e causavam doenças a quem as consumisse. Poderiam gerar até a morte. Ainda existem hoje regiões que evitam comer esses vegetais por lá. Portanto, embora não seja fundado na ciência e não tenha qualquer lógica, não é estranho que, em determinado momento, tivesse alguém associando melancia à febre amarela e ao tifo. Algum conselheiro científico do prefeito aconselhou ele a fazer essa lei para combater o número grande de casos que haviam na região. E aqui temos duas observações preocupantes. A primeira é como o juspositivismo gera asfixia legal. Um emaranhado de leis absurdas de todos os sentidos. A todo momento, milhares de pessoas no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, nas câmaras dos vereadores, estão criando novas leis. Veja, considerando todas as instâncias legislativas do Brasil, são cerca de 27 novas leis por hora. Isso foi medido no ano de 2020. Pouquíssimas vezes as leis são revogadas, elas ficam eternamente valendo, criando um emaranhado legal que é simplesmente impossível as pessoas saberem da existência de todas as regras. Mesmo advogados especializados enfrentam a barreira simples e pura do volume de leis. Ao assistir esse vídeo de pouco mais de 10 minutos, devem ter sido criadas mais 4 leis por aí em algum lugar. Boa sorte tentando viver em conformidade com a lei nesse hospício juspositivista. A segunda observação é ainda mais grave e refere-se à capacidade de figuras políticas de estabelecer boas regras. Embora frequentemente políticos digam que suas decisões estão embasadas na ciência, no melhor entendimento do tema, na equidade, na prática o que vemos é um monte de decisão aleatória baseada em preconceito do pessoal no momento, ou efeito manada de seguir aos outros. Pior, carecendo em grande parte não apenas de ciência, como de lógica. Hoje podemos rir da lei da proibição da melancia, porque já ficou claro para todo mundo o quão idiota é essa lei. Mas quantas leis idiotas estão sendo feitas neste momento, baseadas em preconceitos absurdos e ilógicos que daqui a 100 anos nossos netos vão estar rindo dessas leis? Eu suspeito que muita gente vai chorar de rir ao relembrar de algumas besteiras feitas atualmente por nossos políticos em nome da ciência. E engana-se quem avoca o princípio do conhecimento médio. Você pode dizer, ora, o político faz o melhor que ele pode. Ele não tem como considerar verdades que ainda serão descobertas pela ciência no futuro. Mas não é bem assim, porque a própria visão coercitiva expõe exatamente o problema. Se você tem um conhecimento superior ao resto da população, basta explicar o seu ponto que as pessoas irão obedecer. Se você precisa obrigá-las coercitivamente através de uma lei a obedecer uma regra, isso indica que o seu conhecimento já é, por definição,
insuficiente para convencer as pessoas. No caso de Rio Claro, sabemos agora que as pessoas que precisaram ser convencidas por força coercitiva a não comer melancia estavam certas, e o prefeito, que se achava moralmente e cientificamente numa posição superior, estava errado. Como eu sei que haviam pessoas que discordavam do prefeito, é óbvio. Se bastasse ele dar conselhos para não comer melancia, não seria necessário uma lei. Se ele fez uma lei é porque tinha gente que discordava dele. E adivinha, eles, e não o prefeito, estavam certos. Eles que não queriam impor nenhuma regra ao prefeito, não queriam obrigar ninguém a nada, só queriam ser deixadas em paz com suas melancias, estavam corretas. E o prefeito e seus conselheiros científicos, entre aspas, que queriam impor a vontade que eles achavam muito melhor que a das outras pessoas sobre as demais, estavam ridiculamente erradas. Tão erradas que as pessoas riem hoje no mundo todo dessa lei absurda. Ciência, muita ciência, ciência pra caralho, devem ter pensado as mentes pensantes, discordantes dessa época sobre essa lei. Consolem-se inconformados de Rio Claro de 1894, no futuro todos saberão quem estava certo e vão poder rir do uso inadequado da ciência. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!